um pouco das declarações do Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel, numa entrevista de pós-jogo, ele fala de uma forma firme, né? Contra a imprensa, de como a imprensa... Em resumo, né, Jardel? Me ajuda se eu falar bobagem aqui. O Carlos Miguel bateu no peito criticando a imprensa, de como a imprensa gosta de confusão, como a imprensa gosta do lado negativo, de como a imprensa tumultua o ambiente. Basicamente isso. Não com essas palavras, mas foi basicamente isso que o Carlos Miguel falou. E o que eu queria falar disso, tá? Para mim, o Carlos Miguel não está errado no que fala. Não está errado no que fala. Eu, falando um pouco da minha trajetória na internet, e com o Jardel também, o Jardel compactua dessa ideia. Eu falo mal da má imprensa há muito tempo, né? O peso que uma pessoa que tem um microfone na mão, que fala para muita gente, o peso que essa pessoa tem para fazer algo que vai lhe dar audiência, independentemente se é bom para o clube ou não, é um peso muito grande. Então, o que o Carlos Miguel falou, ele representa um pouco do que eu penso. É verdade. Né? Existe aí um jogo aí de audiência, de criar intriga, de descontextualizar uma fala, e a gente sabe de tudo isso. Tá? Só que eu acho que o Carlos Miguel precisa ter um pouco de cuidado. Por que eu estou falando que ele precisa ter um pouco de cuidado? Porque é o que eu falava do Carille. Tá? É o que eu falava do Carille. Pode virar contra ele. O Cássio está no banco hoje. Se tiver alguém na internet, na imprensa, com um microfone muito potente, que não goste do que o Carlos Miguel falou, pode ser usado contra ele. A falha dele contra o Flamengo, ela pode ser muito mais potencializada do que deveria. Então, eu não sei se o que eu estou dizendo parece um pouco ambíguo, e o Jardelzinho vai me ajudar. Eu concordo plenamente com o que o Carlos Miguel falou. Ponto. Concordo plenamente. Mas ele ainda não é esse jogador para puxar essa responsabilidade dessa pancada na imprensa. Talvez se fosse o Cássio, né? O Cássio é grande, ele tem ali, como o Ronaldo gostava de dizer, as costas largas para isso. Opa, você viu a cutucada que o Cássio deu na imprensa? Mas o Carlos Miguel, começando agora, precisando conquistar o seu espaço, eu acho que é um pouco perigoso. E eu estou falando isso pensando no Corinthians, para que amanhã não se construa uma narrativa, não se coloque um alvo nas costas do Carlos Miguel, que isso acontece, e o Corinthians acabe sendo prejudicado. Então, o que eu tinha para falar do Carlos Miguel ainda não é de dentro de campo, tá? Podemos falar. Que eu, particularmente, estou extremamente satisfeito com o Carlos Miguel. É isso, Jardel. Carlos Miguel, cuidado. Cuidado para você ainda não comprar uma briga que você não tem tamanho para comprar. Jardelzinho, o que você acha? Eu acho pouco. Ontem eu estava vindo de Atibaia e aí eu estava ouvindo um pouco do pós-jogo ali, zona mista e tal. E aí eu vi o Vitor Scaroli do meu timão, se eu não tiver enganado, tá? Mas me ajudem aí quem tava acompanhando no pós-jogo e tal. Mas eu acho que foi o Vitor Scaroli, porque eu não estava vendo, eu estava só ouvindo, né? Eu conectei no Bluetooth do carro e estava dirigindo e ouvindo. Então acho que foi o Vitor Scaroli. Como nós fizemos quando voltamos da arena, né? A gente botou na live do meu timão e ficou ouvindo. É isso, perfeito. E aí o Vitor falou assim: ô Carlos Miguel, você como um dos líderes do elenco aqui, fala aqui pra gente. Ô Vitor, ô Chicaloli, me ajuda aí, né, Chicaloli? Carlos Miguel, um dos líderes do elenco. Sabe o que me soa isso, Diegão? E aí isso me incomoda um pouco, porque é naquilo que eu falo algumas vezes assim, de ô Augusto Melo, vem cá, Augusto Melo. Você que é um cara que é transparente, você que fala tudo que a galera pergunta, você fala, responde aqui para mim. Sabe, assim, eu acho ruim, assim, porque o sentimento o Carlos Miguel, você que é um dos líderes do elenco, vem cá e fala aqui para fazer o cara falar. Fala o que a gente quer que você fale. Fala o que a gente quer que você fale. Fala que é algo que vai gerar audiência. E assim, cara, não precisa disso, né? O Meu Timão é um canal que, porra, né, hoje domina aí, né, os principais horários, com, né, uma programação extensa, profissionais muito tops e tal.
Fala do Vitor Scaroli, eu acompanho vários lives e tal, que ele participa e tal. Mas assim, eu juro por Deus, eu tava dirigindo, na hora que eu ouvi, eu dei uma risadinha de canto de boca, assim, sabe? Aquela coisa de... Porque assim, eu acho que se ele pergunta para mim, se sou eu o Carlos Miguel, aí eu diria assim, pô, líder do elenco você forçou um pouco, sabe? Eu acho que eu daria uma risadinha e foi, cara, sabe? Assim, eu falo de subestimar a inteligência das pessoas, entende? Alguém acha, sinceramente, que faz sentido falar que o Carlos Miguel é um dos líderes desse elenco? Pelo amor de Deus, mas aí acho que faz um pouco do papel do jornalismo, Jarnazinho, de puxar o que o cara tem pra dar. Mas é um jornalismo que eu não gosto, entende o que eu tô querendo dizer? É que assim, pra mim vai numa linha de, quando eu falo isso, de novo, tá, gente? Eu entro numa linha de subestimar a inteligência das pessoas. Na boa, cara. Pra mim não é. Pra mim isso não tem a ver com jornalismo. Tem a ver com jornalismo. Diegão, vem cá. Eu até acho assim, você querer arrancar alguma coisa do cara e tal, não sei o quê, mas é que entra numa linha que é exatamente assim, vai nem com o que você falou agora. Vai numa linha que, tipo assim, primeira coisa, eu tô pavimentando uma estrada para fazer o Carlos Miguel se sentir grande, para quando eu perguntar alguma coisa, ele responder para fazer o quê? Gerar polêmica. Para daí, daqui a pouco, a gente tá aqui criticando que é uma má imprensa e tal. Não tô falando aqui que o Vitor Scaroli é má imprensa, que o meu timão, pelo contrário, a gente acompanha, né? Tem muita gente boa e tal. Inclusive, o próprio, para mim, não é nem muito perfil do Scaroli fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que ali teve a intenção, sim. Foi uma pergunta na intenção de fazer o Carlos Miguel se sentir importante. E aí eu pergunto alguma coisa e o Carlos Miguel vai vomitar algo que vai gerar polêmica e o Corinthians está cheio de polêmica, porra. Entende? O meu timão é um canal hoje que representa o Corinthians, que representa a torcida, que a gente está ali, pô, para fazer a cobertura. Não precisa de polêmica para fazer uma cobertura de zona mista. Sabe? Para quê? Aí eu vou entrevistar o Carlos Miguel para ele falar alguma besteira para depois na segunda-feira ficar ali, ó, a segunda-feira toda batendo no cara, batendo no... Entende, cara? É isso que me incomoda. Então eu só estou dando um exemplo do que eu ouvi, a minha inteligência ninguém subestima. Eu ouvindo essa pergunta, eu dirigindo sem olhar para a cara de ninguém, eu falei, pô, tá de sacanagem, né? Chamar o Carlos Miguel de um dos líderes do elenco é sacanagem para mim, sabe? Assim, é subestimar. Tem esse detalhe aqui que o Jefferson levantou, Jardanzinho. Leia aí e continua falando. Não, sim, é isso, tá, Jefferson? É isso mesmo, entendeu? É isso, sabe? Porque assim, o Carlos Miguel tá num bom momento, ele tá surfando uma onda muito boa, né? Ele tá na vitrine. E aí, quando você chega para ele e faz essa pergunta, né? Ou introduz a pergunta, falando, você é um dos líderes do elenco, e ele foi até bem, tá? Eu não vou lembrar as palavras dele, mas ele responde assim, não, eu não sou um dos líderes do elenco. Ele fala isso, ele até responde, ele não fez o que eu faria, porque eu acho que eu daria uma risadinha de deboche e fazer, peraí também, né? Pega leve aí, porque, né? Líderes do elenco não, né? Mas ele responde de outra maneira e tal, e aí responde lá o que foi perguntado, que eu não vou lembrar agora, e aí entra nessa polêmica que você comentou e tal, né? Então, assim, eu acho que para mim é muito claro que não é o Carlos Miguel que tem que vir a público para fazer alguma crítica em relação à imprensa, cara. Tem que ser Cássio, tem que ser Fagner, tem que ser Maicon, tem que ser Paulinho, tem que ser esses caras. Eu não acho nem que tem que ser Garro, Ranieri que chegou agora, essa galera que chegou agora, tá? Não acho. E às vezes pode até se aproveitar de um bom momento para dar porrada na imprensa. Exatamente. Às vezes para não ficar parecendo que é desculpa, que tá mudando o fato. O meu ponto é, o Carlos Miguel não tem tamanho, olha que irônico, né? Ele não tem tamanho para assumir uma briga como essa e não tem necessidade. Não tem necessidade. E é nesse momento que muitas vezes o torcedor fala: o Carlos Miguel tá certo, cara. Não é certo ou errado. Eu concordo totalmente no que ele falou, mas a gente tem que ser para você ir contra a imprensa. A imprensa ela tem o monopólio da informação. Ela é que é a responsável por na sua grande maioria, como passar o Corinthians para o noticiário. Então, se você fica batendo na imprensa, acho que é complicado. O Thiago eu coloquei aqui o Thiagão aqui, que eu tô vendo aqui, eu vi algumas mensagens também, viu, Thiagão? É só para te dizer que a gente vai tentando ver aqui, tá? No chat, na medida do possível, e às vezes não coloca até para não atrapalhar a linha de raciocínio. É o que eu falei, cara. Tudo bem que ele pode ter chegado estressado já com outra pergunta e tal, mas é que, assim, o que me incomoda, de novo, tá? Assim, isso me tira do sério em qualquer circunstância. Quando eu sinto que alguém está subestimando a minha inteligência. Quando você chega pro Carlos Miguel e fala, né? Você abre a pergunta dizendo, Carlos, vem cá, você é um dos líderes. Cara, tá longe de ser líderes do elenco, gente. Entende? Assim, e aí o que eu te falo, isso incomoda, porque aí você já percebe que tem algo ali que vai vir depois dessa introdução
que, na minha visão, assim, para não dar muito rodeio, tá? Qual foi a minha visão? Minha visão é que o Scaloni quis fazer uma pergunta para gerar polêmica. Ele quis pavimentar uma estátua, fazer uma pergunta, para o Carlos Miguel soltar alguma coisa, para depois, eu que fiz essa pergunta. Eu não gosto disso, cara. Para mim, não precisa disso. A polêmica, ela pode até surgir, acontecer, que seja naturalmente. E elas surgem, né? E elas acontecem. Elas surgem. Né? E o Corinthians não tá... E o que tá acontecendo mais com o Corinthians, ultimamente, é polêmica. Então, assim, tá bom, né, de polêmica, né, gente? Tá bom de polêmica. Não precisa a gente ficar, né, cavocando para achar polêmica. Tem tanta coisa errada para a gente discutir, repercutir, perguntar, entende? Então, assim, eu não gostei. Achei que o Carlos Miguel respondeu até bem, tá? Mas ele não é o cara para responder. Não é o cara para responder. Daqui a pouco ele está se queimando, assim como eu acho que se essa pergunta fosse feita... a gente está falando do Carlos Miguel, né, gente? Vamos fazer uma analogia. Já pensou fazer essa pergunta para o Bidon? Para mim, teria a mesma discrepância. Chegar para o Bidon, Bidon, vem cá, você que é um dos líderes do elenco. Por quê? Porque o Carlos Miguel tem 25 anos e o Bidon tem 18? Não, ambos não são líderes do elenco. Ambos acabaram de... O Carlos Miguel está jogando agora, gente. Está jogando agora. Não tem nem jogos de uma mão ainda como titular. Como é que é líder do elenco? E aí tem um outro detalhe aqui, ó. O Bini tá falando aqui, ó. Falhou e foi dar entrevista, tem personalidade. Concordo, mas tem que ter cuidado também, sabe, Bini? Excesso de personalidade também nem sempre nem sempre é bom. Vai dar resultado. Nem e outra coisa, nem sempre ajuda. Tem hora que a melhor coisa a se fazer é botar o rabinho entre as pernas e ir para casa. Perfeito. E assim, o Carlos Miguel ainda tá surfando na onda. O momento é dele. Mas ele vai ter sequência de 2, 3 jogos falhando, a pressão crescendo em cima dele, porque isso é o Corinthians. Então eu só tô levantando essa bola aqui. A gente acompanha Corinthians já há muitos anos e a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Então, para isso se voltar contra ele e para desfazer, o trabalho é muito grande. Então, tudo isso que o Carlos Miguel conquistou de confiança de todos, tendo jogado tão pouco, quantitativamente falando, a qualidade dele é alta, o Carlos Miguel, para mim, conseguiu algo muito difícil, né? Repito, o Carlos Miguel, em poucas amostragens, conquistou muita confiança, tá ali, o momento do Corinthians não é bom, mas o Carlos Miguel mas ele vai ter um momento ruim dele. Inevitavelmente, o Carlos Miguel vai experimentar um momento ruim. E aí ele tem que ter muito cuidado. Eu só queria levantar essa bola, Jardelzinho, porque... e aí, assim, aí a Amanda já tinha falado sobre isso, e aí eu quero falar também. A imprensa, ela não faz autocrítica, né? Ela não faz autocrítica. Tá todo mundo ali o tempo todo apontando o dedo para jogador. Que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que o Antônio não pode escalar assim, que o jogador não pode chutar assado. A coisa mais fácil do mundo é você ganhar dinheiro só falando no microfone, né, Arnalzinho? Mas quando vem um jogador... Eu que o diga. Oi? Eu que o diga. Né? Aí quando vem um jogador que de uma maneira, sei lá, melhor ou pior, mas demonstra uma insatisfação com o trabalho da imprensa, não tem autocrítica. A Amanda fala sobre isso. E eu concordo com ela nesse aspecto. Né? Aí a imprensa passa a ver esse cara, esse personagem, essa pessoa como um rival. Né? Aí começa a fazer aquele papel do advogado de ver só as coisas ruins. Por isso que eu levantei essa bola do Carlos Miguel ter que ter um pouco de cuidado. Mas não tem. De maneira geral, a imprensa não tem uma autocrítica de dizer, pô, realmente, peguei pesado nessa pergunta. Pô, isso aqui não é legal, né? Isso aqui para um portal. Meu Timão, Central do Timão, Identidade Corintiana. Não importa, não importa. Não, digo assim, número 7, todos nós que, em escala maior ou menor, estamos aqui falando de Corinthians, será que existe uma autocrítica de dizer, pô, Jardel, mas esse tipo de postura minha aqui, ela não é legal, e de maneira geral, todo o ecossistema Corinthians é ruim pro Corinthians. É isso. Será que existe essa autocrítica? É por isso que eu falei, Diegão, por isso que me incomodou essa pergunta, e é o que eu falei, assim, eu não vi, ela não teve nenhum desfecho, ela não teve nenhum desfecho, sabe, que tenha me incomodado depois da pergunta do Scaloni, mas o que eu falo é, quando vem essa introdução, que ela não é verdadeira, porque o Carlos Miguel não é um dos líderes do elenco, a sensação para quem está assistindo, e eu era audiência naquele momento, né? Eu falo,
tá? Vai perguntar alguma coisa para polemizar. Vai perguntar alguma coisa para o Carlos Miguel vomitar ali na hora, entende? E qual que é o objetivo quando você faz isso? Porque você quer gerar polêmica. É isso. É isso. Então, assim, e aí, de novo, o Corinthians está cheio de polêmica. O Corinthians está cheio de problema. Todo dia aparece alguma coisa. Não é momento, cara, de ficar caçando essas coisas. Não é momento. Não precisa disso. Se falasse assim, ó, tá errado, tá? Para mim, essa situação ela vai estar sempre errada, quem quiser fazer isso. Mas eu entendo. Às vezes não tem assunto, a gente até brinca, né, Diegão? Fala assim, pô, os caras às vezes têm que caçar alguma coisa, porque é o dia inteiro falando de Corinthians não é fácil mesmo, né? Mas, cara, sabe? Se for para ficar caçando o assunto para polemizar, desculpa, tá jogando contra. E eu sei que no fundo, né? Como a gente fala aqui, para a gente tá bem de audiência, para o meu timão tá bem de audiência, para a Central do Timão, para o Yu Timão, para qualquer canal que fala de Corinthians, o Corinthians tem que estar bem. Se o Corinthians estiver bem, todos nós estaremos bem. Todos nós estaremos bem. Então, assim, e eu acho que esse ponto que você levantou, Diegão, nós somos de novo, né? Um passarinho na floresta, né, em relação à audiência e tal, mas eu acho que vale a gente levantar uma bandeira para que a imprensa faça autocrítica, para que a imprensa avalie. Por exemplo, vamos lá, se alguém fez uma pergunta que foi mal colocada, que não foi bem, e daqui a pouco um técnico, um jogador se incomodou, pô, chega os mais experientes, os colegas de profissão e falam, ó, cara, realmente você foi mal aí, vamos, né? Vamos tentar ir nessa linha aqui e tal, vamos se ajudar, um dá um feedback no outro aqui, dá um toque, dá uma dica, dá uma sugestão. Mas aí tem o corporativismo, né, Jairzinho? Tem sim. Às vezes o técnico do Corinthians, um jogador, dá uma entrevista atravessada para fulano da Gazeta, ciclano da Transamérica, todo mundo sai se doendo, criticando, aí aquilo ali vira um movimento contra o jogador. Não, mas é porque a intenção do cara não foi essa. Cara, não importa. Às vezes é o que a gente falou aqui, às vezes, vamos lá, eu vou pegar aqui um que me veio na memória agora. O Marco Belo foi fazer aquela pergunta lá pro VP sobre quem mandava em casa e tal. Eu já falei isso várias vezes, tá? Eu acho que, de verdade, eu senti naquele dia que o Marco Belo quis fazer uma brincadeira, quis dar uma brincada ali mesmo, e o VP se queimou e tal, e depois, não, mas a intenção dele não era essa. Tudo bem, cara, mas ele fez uma pergunta que foi mal interpretada, então o ideal é que não se faça pergunta assim. Porque quando você faz uma pergunta logo depois de um jogo e tal, às vezes técnicos, jogadores de cabeça quente, e detalhe, né? Nem falamos disso aqui. Os jogadores normalmente estão de cabeça quente, ainda mais depois de uma derrota. Cara, qualquer copo de água vira uma tempestade. Então, assim, enfim, cara, eu acho que pra gente, né, Diegão, passar por esse assunto Carlos Miguel não é um dos líderes do elenco e não tem que ficar ali expondo insatisfação contra a imprensa. Quem tem que fazer isso são outros jogadores. É isso aí. Espero que eu tenha me feito entender aí. Não é exatamente uma crítica ao Carlos Miguel. Eu sempre gosto de enaltecer a personalidade, ou aparecer, ou falar do que quem se omite, né? Mas o que difere o remédio e o veneno é a dose, né? Tem um ditado que é mais ou menos isso, então só estou levantando... O tão difícil equilíbrio, né, Diegão? Exato.